CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Mestre Jesus, Mestre, vamos fazer a nossa prece. Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos em Teu nome e em nome de Deus, com os amigos espirituais da nossa casa de amor, o altivo, com a coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, para estudarmos a doutrina espírita. Hoje, as obras do nosso Chico. E rogamos, Senhor, que permitas a presença dele a nos inspirar, a presença do nosso irmão André Luiz, que escreveu o texto que será estudado. Em nome desses irmãos, que em teu santo nome evocamos, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por iniciado os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Continuando, vamos então para o capítulo 4, não é? Estudando o cérebro. Já que semana passada nós lemos todo o capítulo 3, depois de estudar algumas semanas. Então vamos lá. Com a mão fraterna espalmada sobre a fronte do enfermo, como a transmitir-lhe vigorosos fluidos de vida renovadora, Calderaro esclareceu-me bondoso. Então, a gente está aqui diante de um encarnado e um desencarnado, né? O desencarnado jungido ao cérebro do encarnado. Há 20 anos, aproximadamente, este amigo pôs fim ao corpo físico do seu atual verdugo, num doloroso capítulo de sangue. Iniciei o serviço de assistência a ele só há 3 dias. No entanto, já me inteirei da sua comovente história. Entendeu, Adilane, o que eu li? Então, quem é o verdugo?
o obsessor. E por que ele está jungido ao outro? Porque o outro tirou a vida dele, o outro que o matou há 20 anos atrás. Dirigiu compassivo olhar ao algoz desencarnado e prosseguiu. Trabalhavam juntos numa grande cidade e entregues ao comércio de quinquilharias. O homicida desempenhava funções de empregado da vítima desde a infância e, atingida a maioridade, exigiu do chefe, que passara a tutor, o pagamento de vários anos de serviço. Negou-se o patrão terminantemente a satisfazê-lo, alegando as fadigas que vivera para assisti-lo na infância e na juventude. Propiciar-lhe-ia vantajosa posição no campo dos negócios, conceder-lhe-ia interesses substanciais, mas não lhe pagaria vintém relativamente ao passado. Até ali, guardara-o a conta de um filho que lhe reclamava contínua assistência. Estalou a contenda. Palavras rudes, trocadas entre vibrações de cólera, inflamaram o cérebro do rapaz, que no auge da ira assassinou, dominado por selvagem fúria. Antes, porém, de fugir do local, o criminoso correu ao cofre em que se amontoavam fartos pacotes de papel moeda, retirou a importância vultosa a que se supunha com direito, deixando intacta a regular fortuna, que despistaria a polícia no dia imediato. Efetivamente, na manhã seguinte, ele próprio veio à casa comercial, onde a vítima pernoitava, enquanto a pequena família fazia longa estação no campo, e fingindo preocupação ante as portas cerradas, convidou um guarda a segui-lo, a fim de violarem ambos uma das fechaduras. Em poucos momentos, espalhava-se a notícia do crime. No entanto, a justiça humana, emalhada nas habilidades do delinquente, não conseguiu esclarecer o problema na origem. O assassino foi pródigo nos cuidados de salvaguardar os interesses do morto. Mandou selar cofres e livros, providenciou arrolamentos laboriosos, requisitou o amparo das autoridades legais para minucioso exame da situação. Foi verdadeiro advogado da viúva e dos 2 filhinhos do tutor falecido, os quais, mercê de seu devotamento, receberam substanciosa herança. Pranteou a ocorrência como se o desencarnado lhe fosse pai. Terminada a questão, com a inanidade do aparelho judiciário diante do enigma, retirou-se discreto para grande centro industrial, onde aplicou os recursos econômicos em atividades lucrativas. Caramba, hein? Que história! Entendeu, Roberto, a história? Entendeu bem? Todos entenderam? Então vamos lá. O mentor estampou diferente brilho no olhar, fez pequena pausa e acrescentou: conseguiu ludibriar os homens, mas não pôde iludir a si mesmo. A entidade desencarnada, concentrando a mente na ideia de vingança, passou perseverante a segui-lo. Aferrou-se-lhe a organização psíquica, a maneira de Hera sobre
muro viscoso. Tudo fez o homicida para atenuar-lhe o assédio constante. Desdobrou-se nos empreendimentos materiais, ansiando o esquecimento de si mesmo e pondo em prática iniciativas que lhe fizeram afluir ao cofre enormes quantias, valorizando-lhe os títulos bancários. Observando, entretanto, que os altos patrimônios econômicos não lhe arrefeciam a intranquilidade e o sofrimento inconfessáveis, deu-se pressa em casar, aflito por sossegar o próprio íntimo. Desposou uma jovem de alma extremamente elevada à zona superior da vida humana, a qual lhe deu 5 filhinhos encantadores. No clima espiritual da mulher escolhida, conseguiu de certo modo equilibrar-se, conquanto a vítima nunca o largasse. Ocasiões houve em que se engolfava nas mais cruéis depressões nervosas, assaltado por estranhos pesadelos aos olhos dos familiares, mas sempre resistia, amparado até certo ponto pelas afeições de que a esposa desde muito dispõe em seus planos. Se as leis humanas, todavia, correspondem à falibilidade dos homens encarnados, as leis divinas jamais falecem. Conservando as forças tenebrosas acumuladas em seu destino, desde a noite do assassínio, nosso desventurado amigo manteve enclausuradas no porão da personalidade todas as impressões destruidoras recolhidas no instante da queda. Repugnava-lhe uma confissão pública do crime, a qual, de certo modo, lhe mitigaria a angústia, libertando energias nefastas que arquivara. Então, o que ele sentia? A dor do remorso, né? A culpa. A culpa. A essa altura da narrativa, Calderaro interrompeu-se, tocou a zona do córtex e prosseguiu. A mente criminosa, assediada pela presença invariável da vítima, a perturbar-lhe a memória, passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispirítico, onde os princípios mais nobres do ser erguem o santuário de manifestações da consciência divina. Aterrorizado pelas recordações, transia-o irreprimível pavor em face dos juízos conscienciais. Por outra parte, cada vez mais interessado em assegurar a felicidade da família, seu único oásis no deserto escaldante das escabrosas reminiscências, o infeliz é então respeitado por força da posição social que o dinheiro lhe conferia, embrenhou-se em atividade febril e ininterrupta, vivendo mentalmente na região intermediária do cérebro, em caráter quase exclusivo. Só sentia alguma calma agindo e trabalhando, de qualquer maneira, mesmo desordenadamente. Intentava a fuga por todos os meios ao seu alcance. Deitava-se, extenuado pela fadiga do corpo, levantando-se no dia seguinte, abatido e cansado de inutilmente duelar com um perseguidor invisível nas horas de sono. Em consequência, provocou o desequilíbrio da organização perispiritual, o que se refletiu na zona motora, implantando caos orgânico. Aí vocês vejam que a obsessão traz problemas orgânicos, traz problemas físicos, como trouxe aqui
no caso do nosso amigo. Podemos continuar? Alguma pergunta? Adilane, alguma pergunta? Fez característico movimento com o indicador e acentuou. Repara os centros corticais. Contemplei admirado aquele maravilhoso mundo microscópico. As células piramidais, distinguindo-se pelo tamanho, diziam da importância das funções que lhes impediam no laboratório das energias nervosas. Observando atentamente o quadro, não me parecia que estivesse a examinar o tecido vivo da substância branco-cinzenta. Tive a impressão de que o córtex fosse um robusto dínamo em funcionamento. Não estaríamos diante de algum aparelho elétrico de complicada estrutura? Malgrado essas impressões, reparei que a matéria cerebral ameaçava amolecimento. Continuava perplexo, sem saber como formular os comentários cabíveis, quando o assistente me veio em socorro, esclarecendo. Estamos diante do órgão perispiritual do ser humano, adeso, à duplicata física, da mesma forma que algumas partes do corpo carnal têm estreito contato com o indumento. Todo o campo nervoso da criatura constitui a representação das potências perispiríticas, vagarosamente conquistadas pelo ser através de milênios e milênios. Renascendo entre as formas perecíveis, nosso corpo sutil, que se caracteriza em nossa esfera menos densa por extrema leveza e extraordinária plasticidade, submete-se, no plano da crosta, às leis de recapitulação, hereditariedade e desenvolvimento fisiológico, em conformidade com o mérito ou o demérito que trazemos e com a missão ou o aprendizado necessários. O cérebro real é aparelho dos mais complexos em que o nosso eu reflete a vida. Por meio dele, sentimos os fenômenos exteriores segundo a nossa capacidade receptiva, que é determinada pela experiência. Por isso varia ele de criatura a criatura em virtude da multiplicidade das posições na escala evolutiva. Nem os símios ou os antropóides, a caminho da ligação com o gênero humano, apresentam um cérebro absolutamente iguais entre si. Cada individualidade revela-o consoante o progresso efetivo realizado. O selvagem apresenta um cérebro perispiritual com vibrações muito diversas das do órgão do pensamento no homem civilizado. Sob este ponto de vista, o encéfalo de um santo emite ondas que se distinguem das que despede a fonte mental de um cientista. A escola acadêmica na crosta planetária prende-se à conceituação da forma tangível, em trânsito para transformações de enfermidades, da velhice ou da morte. Aqui, porém, examinamos o organismo que modela as manifestações do campo físico e reconhecemos que todo o aparelhamento nervoso é de ordem sublime. A célula nervosa é entidade de natureza elétrica, que diariamente se nutre de combustível adequado. Há neurônios sensitivos, motores, intermediários e reflexos. Existem os que recebem as sensações exteriores e os que recolhem as impressões da consciência. Em todo o cosmos celular, agitam-se interruptores e condutores, elementos de emissão e de recepção. A mente é a
orientadora nesse universo microscópico em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram a seu serviço. Dela emanam as correntes da vontade, determinando vasta rede de estímulos, reagindo ante as exigências da paisagem externa ou atendendo às sugestões das zonas interiores. Colocada entre o objetivo e o subjetivo, é obrigada pela lei divina a aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se, progredir sempre. Do plano objetivo, recebe-lhe os atritos e as influências da luta direta da esfera subjetiva, absorve-lhe a inspiração mais ou menos intensa das inteligências desencarnadas ou encarnadas que lhe são afins e os resultados das criações mentais que lhes são peculiares. Ainda que permaneça aparentemente estacionária, a mente prossegue seu caminho sem recuos, sob a indefectível atuação das forças visíveis ou das invisíveis. Então, esse parágrafo extenso aqui que nós lemos é um parágrafo técnico, que está explicando tecnicamente a função do cérebro e a ação da mente. A mente está no espírito. E ele colocou aqui que mesmo no símio, lá no macaco, não tem uma mente igual a outra, um cérebro como o outro. O símio na transição para o homem, para a encarnação num ser humano. Por isso a complexidade de nossas mentes. Nós somos um universo extremamente complexos, devido às muitas experiências que já tivemos. E ali está a mente, que é do espírito, agindo com o cérebro físico, no campo físico. Ele colocou o campo objetivo, e falou do campo objetivo. Então, o campo subjetivo agindo no objetivo. Ele não colocou aqui, ele vai colocar mais adiante. E ainda a mente do desencarnado. Mas veja como é que é complexo tudo isso, né? Traduzindo toda essa linguagem técnica aqui. Nós somos, eu vou dizer, atropelados ou assediados o tempo inteiro por diversas correntes de pensamentos, boas e más. O tempo todo vem à nossa mente. A mente é ligada ao perispírito, que é da alma. O pensamento é um atributo do espírito e que se junta com a vida objetiva, esse cérebro. Por isso temos que estar atentos, vigilantes, porque é muita informação que chega até nós. É muita, como se diz, é muita pressão sobre todos nós. Aí a nossa conduta, né, diante da vida, para que não venhamos a sucumbir diante das forças negativas. O que está acontecendo com o nosso irmão? Ele sente culpa e ele sofre por isso. E quando que ele encontra paz? No trabalho. Ele se dedica ao trabalho. Ele queria esquecer aquilo. Ele falou que poderia confessar o seu crime, mas isso não seria bom para ele. Já estava com família, com filhos, enfim, poderia aliviar a carga de culpa. Então, olha como vive uma mente culpada. Existem mentes que continuam no crime e não sentem culpa de nada, continuam cometendo crimes. Porém, um dia ele terá que se arrepender, ele vai se arrepender. Um dia a dor, né, vai chegar até ele e ele vai começar a se arrepender e terá que ressarcir a lei
todos os crimes cometidos. Como é que é complexa a nossa vida, né? Como que é complexa. E para entrar nesse estudo, ele falou dos 3 andares do edifício: o consciente, o subconsciente e o superconsciente. Ele vive no andar do meio, no consciente, da vida objetiva. Porém, a mente o conturba pela culpa. Vamos continuar lendo. Alguma pergunta, alguma colocação? Verificando a pausa natural das elucidações, ocorreram-me inúmeras e ininterruptas associações de ideias. Como interpretar todas as revelações de Calderaro? As células do acervo fisiológico não se revestiam de característicos próprios? Não eram personalidades infinitesimais, aglomeradas sob disciplina nos departamentos orgânicos, mas quase livres em suas manifestações? Seriam acaso duplicatas de células espirituais? Como conciliar tal teoria com a liberdade dos micro-organismos em seguida à morte do corpo? E se assim fora, não devera a memória do homem encarnado eximir-se do transitório esquecimento do passado? O instrutor percebeu minhas perquirições inarticuladas, porque prosseguiu sereno como a responder-me: conheço-te as objeções e também as formulei noutro tempo, quando a novidade me faria observação. Posso, contudo, dizer-te hoje que, se existe a química fisiológica, temos também a química espiritual, como possuímos a orgânica e a inorgânica, existindo extrema dificuldade em definir-lhes os pontos de ação independentes. Quase impossível determinar-lhes a fronteira divisória, porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Como a gente está jungido ao corpo físico. Onde começa a matéria e onde começa o espírito. No corpo físico, diferenciam-se as células de maneira surpreendente. Apresentam determinada personalidade no fígado, outra nos rins e ainda outra no sangue. Modificam-se infinitamente, surgem e desaparecem aos milhares em todos os domínios da química orgânica propriamente dita. No cérebro, porém, inicia-se o império da química espiritual. Os elementos celulares aí são dificilmente substituíveis. A paisagem delicada e superior é sempre a mesma, porque o trabalho da alma requer fixação, aproveitamento e continuidade. O estômago pode ser um alambique em que o mundo infinitésimo se revele em tumultuária animalidade, aproximando-se dos quadros inferiores da vida, porquanto o estômago não necessita recordar compulsoriamente que substância alimentícia lhe foi dada a elaborar na véspera. O órgão de expressão mental, contudo, reclama personalidades químicas de tipo sublimado, por alimentar-se de experiências que devem ser registradas, arquivadas e lembradas sempre que oportuno ou necessário. Intervém então a química superior, dotando o cérebro de material insubstituível em muitos departamentos de seu laboratório íntimo. Caramba, que coisa complexa, né? Porque tudo que a gente vê, tudo que a gente pensa, que a gente faz,
passa para o arquivo perispiritual. Por isso, essa junção, é difícil de analisar, como ele colocou, mesmo para um espírito superior, aonde começa um, onde começa o outro. Porque vai ficando no arquivo do espírito, tudo que a gente faz, até mesmo um pensamento, é registrado no perispírito. O estômago, como ele colocou ali, é um alambique. O estômago não precisa se recordar de nada, mas a mente sim. E a mente está ligada ao cérebro. A mente, que é do espírito, com o cérebro, que é fisiológico. É isso que ele está dizendo. Ele continua aqui na linguagem técnica. Está difícil de entender? A Adilane já foi para o mundo espiritual. André Luiz está te explicando aí, Adilane? É isso? Deve ser, né? Então vamos lá, vamos continuar lendo. Porque eu não sei, não tem como eu explicar tudo aqui que eu estou lendo. Não é simples não, né? A gente está entendendo assim de um modo... Tinha que estar o André Luiz aqui. Se fosse o altivo, seria fácil, porque o altivo escutava o André Luiz. A Dilane, se estivesse aqui do meu lado, ela quis ir para lá para dormir. Então ela podia ouvir e dar as explicações, né? Mas ela não quer. O que eu posso fazer? Vamos lá. Interrompeu-se o assistente por alguns segundos, como a dar-me tempo para refletir. Em seguida continuou atencioso. Na verdade, não há nisso mistério algum. Está dizendo que não tem mistério nenhum. Vocês que não entendem nada. Nem eu, né? Voltemos aos ascendentes em evolução. O princípio espiritual acolheu-se no seio tépido das águas, por intermédio dos organismos celulares, que se mantinham e se multiplicavam por cissiparidade. Eu estudei isso em biologia lá no ginásio, mas eu não me lembro mais que é cissiparidade. Eu acho que é divisão celular. Então ele está falando aqui do princípio inteligente, lá nos reinos inferiores da evolução, antes do reino nominal. É divisão, que ele fala multiplicar. O princípio espiritual acolheu-se no seio tépido das águas por intermédio dos organismos celulares que se mantinham e se multiplicavam por cissiparidade. Em milhares de anos, fez longa viagem na esponja, passando a dominar células autônomas, impondo-lhes o espírito de obediência e de coletividade na organização primordial dos músculos. Experimentou longo tempo antes de ensaiar os alicerces do aparelho nervoso na medusa, no verme, no batráquio, arrastando-se para emergir do fundo escuro e lodoso das águas, de modo a encetar as experiências primeiras ao sol meridiano. Está entendendo, Diogo? Olha só, o Diogo me fez uma pergunta que ele diz assim, então eu já fui, vou botar aqui as palavras que estão aqui, é onde é desenvolvido o princípio inteligente. Ó. Fez longa viagem na esponja, aí o Diogo perguntou, então eu fui uma esponja, passando a dominar células autônomas, impondo-lhes o espírito de obediência e de coletividade na organização primordial dos músculos. Experimentou longo tempo antes de ensaiar os alicerces do aparelho nervoso na medusa. Então o Diogo foi uma medusa, no verme, no batráquio, arrastando-se para emergir, quer dizer, surgir, do fundo escuro e lodoso das águas, de modo a encetar experiências primeiras ao sol meridiano. Quantos séculos consumiu revestindo formas monstruosas? Então você já foi monstro também, Diogo? Aprimorando-se aqui e ali, ajudado pela interferência indireta das inteligências superiores? Impossível responder por enquanto. Sugou
o seio farto da terra, evolucionando sem parar através de milênios até conquistar a região mais alta, onde conseguiu elaborar o próprio alimento. Olha como essa evolução é lenta. Não significa que eu fui uma esponja, um batraque, um verme. Não. Esse é o princípio inteligente, o desenvolvimento do princípio inteligente, até nós conquistarmos o reino hominal e ter esse corpo complexíssimo. O corpo físico é uma bênção complexa que se desenvolveu, o ser inteligente da criação, que o Espírito, ele elaborou isso quando nos reinos inferiores da criação. Mas não significa que eu fui um batráquio, uma minhoca, um monstro. Não significa. Falei nada. Ela sempre se dói, né? Não significa. Ali está o princípio inteligente. Ele não tem o pensamento contínuo. Ele não tem a ideia de si mesmo. O cachorro não pensa assim, eu sou um cachorro. E olha que ele está perto da gente. Ele não tem um pensamento contínuo. O pensamento contínuo é conquista do reino hominal. Não está ainda no reino, está lá no livro dos Espíritos. Nós estudamos isso aqui no livro dos Espíritos. Então eu não lembro, eu não fui esponja. Eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Entenderam? O princípio inteligente, eu não. É diferente, eu não passei por isso, não fui eu. Eu estou numa outra fase, na fase hominal. Sim, o princípio inteligente, mas o princípio inteligente é uma coisa. A distância do animal para o homem é a mesma do homem para Deus, como dizem aqui os Espíritos. A distância é enorme. Então, não confundam isso. Eu fui um batraque, eu fui um verme. Não. Deixa eu ver aqui o livro dos Espíritos. Ele está falando de milênios, milênios e milênios. Não, Conceição, não. O princípio inteligente é uma coisa. Vamos pegar aqui a questão 76 do livro dos Espíritos. Vamos lá, questão 76, cadê? A pergunta 76 do livro dos Espíritos, para isso ficar bem entendido, que a Conceição também está em dúvida. Que definição se pode dar dos espíritos? Que definição se pode dar dos espíritos? Questão 76 do livro dos Espíritos. O nosso manual é esse aqui. Eu não posso dar minha opinião. Eu tenho que ver o que está escrito aqui. Resposta: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Somos nós, seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Povoam o universo fora do mundo material. Ficou bem clara essa definição? Aí vem a observação de Allan Kardec. Essa observação aqui é importantíssima para a gente entender isso. É importantíssima. Ele diz aqui, nota: a palavra espírito empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Então, o termo aqui é empregado para designar as individualidades dos seres extracorpóreos. O cachorro não tem individualidade. A planta não tem individualidade.
Não tem. A individualidade só se dá no reino nominal. E quando ele se coloca aqui, ó, e não mais o elemento inteligente universal, aí a gente se reporta lá a questão, acho que é 28, vamos lá atrás. Por ali. 26, cadê? Ó, tá aqui. A mesma pergunta no item 23 do Livro dos Espíritos. Só que quando você pega a questão 23, você está no capítulo dos elementos gerais do universo. A pergunta 7,6 está no capítulo dos espíritos, na segunda parte do livro, está falando do mundo espiritual, dos espíritos ou mundo espiritual. Aí começa a questão 7,6. Que definição se pode dar dos espíritos? Foi isso que a gente viu. Mas na 23 está nos elementos gerais do universo, está falando do princípio inteligente. Olha como a definição é diferente. Questão 23 do Livro dos Espíritos. Que é o espírito? Resposta: o princípio inteligente do universo. O princípio inteligente do universo está nos reinos inferiores da criação. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Olha a observação de Allan Kardec, na questão 7,6, quando ele diz: pode-se dizer que os espíritos são os inteligentes, seres inteligentes da criação. A resposta é diferente da 23. Povoa o universo fora do mundo material. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos. Vocês já engasgaram com a própria saliva? Fui eu. E não mais o elemento inteligente universal, que está na questão 23, quando ele diz o princípio inteligente do universo. Entenderam a diferença? Ficou bem claro isso? Então vamos lá, vamos continuar aqui com o André Luiz. Por mais esforços, acho que é aqui, né? Aqui que a gente parou? Em síntese, o homem aqui. Fala de novo. Calderaro fixou em mim significativo olhar e perguntou: aqui? Compreendeste suficientemente? Eu ia logo levantar o braço, não, explica tudo de novo, né? Ante o assombro das ideias novas que me fustigavam a imaginação, impedindo-me o minucioso exame do assunto, o esclarecido companheiro sorriu e continuou: por mais esforços que envidemos por simplificar a exposição deste delicado tema, o retrospecto que a respeito fazemos sempre causa perplexidade. Então, o próprio instrutor está dizendo que o tema é delicado, não é tão simples assim de se compreender. Quero dizer, André, que o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, olha só, o princípio espiritual, que é o mesmo que princípio inteligente, que a gente viu no Livro dos Espíritos. Aqui não é o espírito, é o princípio espiritual, que é diferente. Desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para frente. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e, depois de longos milênios,
durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Ó, que longa caminhada. Tá bom. Você entendeu assim, tá tudo bem. Continua entendendo assim. Vamos lá. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos em todas as épocas abandonando esferas inferiores a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. O orientador interrompeu-se, acariciou-me de leve como companheiro experimentado no estudo, estimulando o aprendiz humilde, e acrescentou: em síntese, o homem das últimas dezenas de séculos representa a humanidade vitoriosa, emergindo da bestialidade primária. Desta condição participamos nós, os desencarnados, em número de muitos milhões de espíritos ainda pesados, por não havermos até o momento alijado todo o conteúdo de qualidades inferiores de nossa organização perispiritual. Tal circunstância nos compele a viver, após a morte física, em formações afins, em sociedades realmente avançadas, mais semelhantes aos agrupamentos terrestres. Oscilamos entre a liberação e a reencarnação, aperfeiçoando-nos, burilando-nos, progredindo até conseguir, pelo refinado próprio, o acesso a expressões sublimes da vida superior, que ainda não nos é dado compreender. Nos dois lados da existência em que nos movimentamos e dentro dos quais se encontram o nascimento e a morte do corpo denso, com portas de comunicação, o trabalho construtivo é a nossa bênção, aparelhando-nos para o futuro divino. A atividade na esfera que ora ocupamos é para quantos se conservam quites com a lei mais rica de beleza e de felicidade, pois a matéria é mais rarefeita e mais obediente às nossas solicitações de índole superior. Atravessado, contudo, o rio do renascimento, somos surpreendidos pelo duro trabalho de recapitulação para a necessária aprendizagem. Por lá semearemos para colher aqui, aprimorando, reajustando e embelezando, até atingir a messe perfeita, o celeiro farto de grãos sublimes, de modo a nos transferirmos aptos e vitoriosos para outras terras do céu. Não devemos acreditar, porém, quanto aos serviços de resgate e de expiação, que a esfera carnal seja a única capaz de oferecer o bendito ensejo de sofrimento áspero, redentor. Em regiões sombrias, fora dela, quase não podes ignorar, há oportunidades de tratamento expiatório para os devedores mais infelizes, que voluntariamente contraíram perigosos débitos para com a lei. Gente, eu estou achando isso aqui bem complexo. Está dando para a gente entender, mas não está dando para a gente compreender essa complexidade, né?
Ele diz que em regiões sombrias, fora da terra, há oportunidades de tratamento expiatório para os devedores mais infelizes, que voluntariamente contraíram perigosos débitos para com a lei de Deus. É aí que Jesus se refere ao ranger de dentes. É você expiar grandes dores fora do orbe terreno, indo para mundos ainda inferiores. Isso é para espíritos muito endividados com a lei de Deus, porque é dolorosíssimo esse resgate em mundos inferiores, às vezes na própria esfera do mundo inferior à Terra, né? Verificou-se breve pausa, que não interrompi, Calderá, considerando a inconveniência de qualquer indagação de minha parte. Calderaro, todavia, continuou solícito. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui, porque já vão aí 1 hora de estudo, de leitura. Passou rápido, né? Passou rápido. Semana que vem, a gente inicia aqui, terminando esse capítulo, a gente vai começar o poder do amor. A gente vem caminhando, é uma longa jornada, Vou repetir, eu não posso dizer, eu fui uma ameba, porque eu nunca vou me lembrar porque eu fui uma ameba. Não tem como eu me lembrar disso. Porque a ameba não tem pensamento contínuo. Ah, você lembra que você era uma ameba? Tudo bem. Peraí, fala, Dilane. Ah, tá. O princípio inteligente passou por isso. O princípio... Conceição, eu já sei que você entendeu dessa forma. Pode guardar para você dessa forma, não tem problema. Eu não estou discutindo aqui com vocês. Até porque eu não tenho capacidade de compreender tudo que o André Luiz está dizendo. Eu vou passar para vocês o que eu entendo. Quem entender de outra forma, não tem problema, zero problema. O princípio inteligente vem se elaborando nos reinos inferiores da criação. Até que num determinado momento, que não sabemos onde foi, como foi, e esse elo perdido não está no planeta Terra, a gente passa do reino animal para o reino hominal. Aí tem lá o Homo sapiens sapiens, onde nós derivamos. Antes do Homo sapiens tem o homem de Neandertal, enfim, que é um ser primitivo. E a gente vem desenvolvendo isso, a gente vem se desenvolvendo ao longo dos milênios. Então, esse princípio inteligente passa por uma elaboração e atinge o reino nominal. Estamos aqui no reino nominal. A distância entre nós e os reinos inferiores da criação é a mesma entre nós e Deus. Tá? Então, eu não posso dizer que eu fui uma ameba, uma minhoca, mas quem quer acreditar que foi uma ameba, tudo bem, também está tudo certo. Vamos fazer a nossa prece. Vamos fazer a nossa prece e terminar o nosso estudo. Obrigado, Jesus. Obrigado ao André Luiz. Obrigado ao nosso irmão Chico pela inspiração, pelo apoio, pelo carinho. Obrigado ao irmão Altivo e a todos os presentes que nos sustentaram no estudo de hoje. Agradecemos e rogamos a Deus forças
para continuarmos na nossa caminhada evolutiva, em busca do desenvolvimento do amor dentro de nós, do entendimento, da compreensão. Em nome então desse amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor dos guias aqui presentes, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, encerramos os estudos da noite de hoje, em torno do livro No Mundo Maior. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Muito bem.